Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ontem nós celebrávamos a Igreja do Purgatório, a Igreja padecente no dia de finados. E hoje celebramos a Jerusalém do Alto, a Igreja que já se encontra na glória. Nós celebramos hoje o céu, todos os santos, aqueles que foram canonizados, São Bento, Santo Antônio, São Paulo da Cruz, Santa Gema, Santa Bernadette, Santa Teresinha, e os santos cujo nome nós não conhecemos, mas que estão na presença de Deus no céu. Inclusive, alguns dos nossos amigos, algumas das pessoas que nós mais amamos nesta terra, já estão lá, contemplando Deus face a face. Ontem, nós rezávamos pela Igreja do Purgatório, para que as portas do céu se abram e eles possam entrar. Só existe essa porta no Purgatório. Ela entra no céu. Não entra em outro lugar. Já estão salvos. Estão apenas passando pela purificação final para entrarem na plena posse do gozo eterno. E hoje, nós celebramos aqueles que lavaram, que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, como diz São João, e que agora podem, assim purificados, contemplar Deus face a face. Alguém pode dizer assim, mas como é que esse povo se atreve a falar sobre o que acontece depois da morte, se ninguém morreu e voltou para contar? Então você é um doido. Então você é um louco, porque Jesus morreu e voltou. Nós somos a religião do cara que morreu e está vivo. Aí você vem com esse papo para mim. Depois, como assim? Não foi dito para nós o que está se passando, o que acontece do lado de lá? Se o livro do Apocalipse de São João, a primeira leitura, é exatamente um livro, o último livro da Bíblia, o último livro da Bíblia, e que trata exatamente disso. Trata sobre a vida eterna. Trata sobre o juízo particular, o que acontece depois da morte. E de um modo especial,
ainda estende o assunto e trata sobre o juízo final. Primeira leitura do Apocalipse de São João. João tem uma visão. Está para se derramar sobre a terra o julgamento final, o fim dos tempos. E um anjo de Deus diz, ainda não. Ainda não. Há um clamor que se ouve no céu. Os anjos estão prontos, nesse momento, preparados para o juízo final, para o fim de tudo. Mas Deus segura a sua mão. E os anjos estão dizendo, ainda não chegou o tempo. Não chegou o tempo de ferir a terra, o mar, as árvores e tudo o que existe. Porque há um povo que ainda precisa ser marcado, que ainda precisa ser assinalado. Nem todo mundo chegou aqui. Isso é lindo demais. Calma, tem gente para chegar ainda. E a primeira visão daqueles que estão no céu é a visão de que eles estão vivos, conscientes, diante do trono de Deus em adoração. Sim, meu irmão, dizia isso ontem, estendo para hoje. Quem dorme é o corpo. Esse corpo aqui, cansado, abatido por doença, por violência, por sofrimento, por tragédia, esse corpo aqui pede o descanso. E esse corpo descansa até o dia do juízo final. Até que a ressurreição venha. Até que, pelo troque da trombeta, esse corpo aqui, não outro, esse corpo irá ressuscitar. Como é possível isso? Você não entendeu ainda. Nós estamos tratando com Deus. Uma pessoa morreu de uma explosão em um avião sobre o mar, as cinzas se... Como? Amigo, aquele que criou o universo, tá bom? É desse que nós estamos tratando. Ele vai ressuscitar. O Criador de todas as coisas vai ressuscitar esse corpo para Deus. Nada é impossível. Então, claro que uma pessoa que é materialista, uma pessoa que é obtusa, uma pessoa que não tem a fé, ela não vai compreender isso nunca. Mas para aqueles que creem, esse corpo ressuscitará. Enquanto isso, ele dorme. O sono da morte, o sono daqueles que esperam a ressurreição no corpo. A alma não. A alma que se separa do corpo, o que São João vê é que eles estão vestidos de branco, eles estão diante do trono do Cordeiro, eles estão conscientes, eles estão inteligentemente adorando a Deus. Eles estão em adoração. Eles estão cantando louvores a Deus. Eles estão vivendo em uma cidade, se podemos chamar assim, a cidade do alto, onde Deus habita, onde a luz é o Cordeiro. E o que eles estão fazendo diante do trono do Cordeiro? Eles estão pedindo a Deus por nós. Eles estão clamando a Deus por nós. Eles estão aguardando a nossa chegada. Eles estão pedindo ao Senhor forças e graças para que nós também estejamos com eles. Primeiro, uma multidão de 144 mil. Não, os testemunhas de Jeová estão errados. Não são 144 mil no céu e os outros que se salvam vão ficar aqui num paraíso aqui na terra. Segundo a revista Sentinela, que todo dia, 8 horas da manhã, no domingo, batendo na nossa porta, os testemunhas de Jeová insistem em vender. Não. Isso é uma invenção da cabeça do Russell, do fundador deles. Não é isso que o Apocalipse diz. 144 mil é uma multiplicação das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos, 24 mil vezes esse número multiplicado, chega-se a uma conta, que não vou fazer aqui, de 144 mil. São os povos, são as tribos, é o povo de Israel. E eles estão sendo assinalados na fronte com um sinal. Isso está no livro do profeta Ezequiel. Eles
aqueles que suportarão, que sobreviverão à grande tribulação, estão sendo assinalados na fronte. E diz com um sinal. E esse sinal, está lá escrito, é um tal. A letra T, uma cruz. São os judeus. São os israelitas. As 12 tribos, os 12 apóstolos eram todos judeus. E todos aqueles que do povo de Israel aceitam Cristo como Salvador, como seu Salvador, como Messias. Eles estão sendo assinalados, marcados na fronte com o santo sinal da cruz. E esse número, é claro, é simbólico. Depois, João vê uma outra multidão. Uma multidão que ele não podia contar. De todos os povos, de todas as raças e de todas as línguas. João viu a nós. João viu o povo de Deus, a igreja. Nós que viemos da gentilidade, nós que viemos do paganismo, nós que fomos alcançados de todos os povos, raças e línguas, de todas as gentes da terra, que recebemos o evangelho, que fomos sepultados na morte com Cristo pelo batismo, que perseveramos na sua presença e na sua graça. Ele vê uma multidão, e ele diz que era uma multidão que era incontável. E eles adoravam a Deus e clamavam por nós. A sintonia de amor daqueles que partiram e estão diante de Deus não é quebrada, não cessa com a morte. Aliás, a sintonia do amor em Deus é visível nessa vida. É visível aqui hoje. Uma mãe, vou fazer uma ilustração, que ama seu filho. Seu filho hoje não está aqui no Brasil. Está vivendo, sei lá, em Melbourne. Foi fazer um desses cursos fora do Brasil. A mãe pega o telefone de manhã, liga para o filho e diz: filho, está tudo bem aí? Mãe, por que a senhora está perguntando isso? Porque a mãe está sentindo, a mãe sabe que tem alguma coisa acontecendo. E aí o filho diz: é verdade, mãe. Quantas vezes isso, meu irmão e minha irmã? Sim ou não? A mãe sabe, porque ama. Há uma sintonia de amor em Deus. E se essa mãe é de oração, e se essa mãe é uma intercessora, e se essa mãe vive com seus joelhos dobrados, isso vale para o marido, isso vale para os filhos, isso vale para os irmãos, isso vale para o vizinho. Você sente, existe uma sintonia de amor que não nos separa, que a distância não separa, que os continentes não separam. Agora você calcule que sintonia será essa no céu, quando esta pessoa agora está como mãe, como pai, como irmão, diante de Deus. Se aqui, com toda essa confusão, com todas as nossas misérias que atrapalham, que dificultam essa sintonia, ela já é possível. Agora, saem todas essas dissintonias, caem por terra todas essas dificuldades, e a pessoa está diante do trono de Deus em adoração. Deus dá a conhecer a todos aqueles que estão no céu, na glória, no seu amor, Ele dá a conhecer as nossas necessidades, as nossas orações, o nosso clamor. Com um detalhe: sem nenhuma dor e nenhum sofrimento. Não há tristeza no céu. Não há no céu nenhum tipo de dúvida. Não há nenhum tipo de angústia. Fique tranquilo, não tem ninguém em depressão lá em cima. Está você aqui. Lá em cima, não. Na presença de Deus, com a tranquilidade e a felicidade perfeita. Porque sabe que o que você está passando é necessário. Porque sabe que isso vai acabar. Que o que você está sofrendo é somente por um tempo. Essa pessoa clama na presença de Deus. Há uma comunhão dos santos. Há uma comunhão entre os santos aqui dessa terra, que buscam a Deus, e os santos do céu. Por isso, que eu já disse nessa paróquia, nessa igreja, nesse púlpito, e tem gente que fica assim, achando estranho. É porque eu sou exagerado? Pode ser. Mas que um católico jamais pisaria numa sessão espírita, jamais. Jamais. Primeiro porque não há sintonia, não há comunhão nenhuma de doutrina entre nós e o espiritismo. Com todo respeito aos espíritas. Zero comunhão, zero sintonia, nada a ver, em hipótese alguma.
Allan Kardec fez a interpretação dele, segundo o Espiritismo. Isso não é a doutrina ensinada há 2000 anos pela Santa Igreja de Deus. Então é estranho que alguém que se diga católico saia daqui para fazer sintonia com quem passou, com quem fez a passagem, com quem foi para o outro lado, para a eternidade, em uma sessão espírita. Se aqui a missa é a mais perfeita adoração, aqui se faz a mais perfeita sintonia de amor, e portanto, em outras palavras, aqui se dá a verdadeira e única sessão espírita possível nesse mundo. Aqui na Santa Missa. Não tem um dia que eu celebre aqui e eu não sinta meu coração se encher de paz e consolação, que só pode vir do céu. A presença da minha mãe e do meu pai. A presença daqueles que me amaram e aos quais eu amei e amo. Aqui em Cristo, a lágrima é enxugada. Aqui em Cristo, a dor é acalentada. Eu estou dizendo que não existe lágrima? Eu disse isso? Não. Eu estou dizendo que não existe saudade? Não. O que eu estou dizendo é que a palavra de Deus me garante um conforto, uma consolação e uma certeza da vida eterna, de que eles não morreram. E que eu preciso fazer as pazes com a morte. Está cheio de católico que não tem paz com a morte. Vive em pânico, com medo da morte. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte. Porque ele sabia que um dia ele teria que se encontrar com ela. Olha, você pode ter muita certeza, mas a única certeza verdadeira é que um dia você vai ter que encará-la. Então que medo é esse? Se você sabe que a morte está derrotada. Que a morte é uma irmã, mas é uma coitada. Porque ela foi vencida na cruz do Calvário. Ela foi vencida na ressurreição de Cristo. E portanto eu, que não quero morrer agora. Eu e você, que ainda temos muito que nos purificar no sangue do Cordeiro. É por isso que ainda temos uma missão a cumprir. Por que que eu vou travar a minha vida? Vou deprimir a minha história por causa da morte? Se eu sei que aqueles que partiram estão vivos, vivos. Essa é a nossa fé. São santos. Vivem na presença de Deus. E aí vem a mensagem para nós, para mim e para você. Estes irmãos que São João viu no livro do Apocalipse, são aqueles que eram e foram pobres em espírito. Viveram em humildade. Passaram aflições, mas não entregaram ponto. Com mansidão de coração, trataram dos seus negócios. Lutaram porque eram pessoas que tinham fome e sede de justiça. Não cruzaram os braços, vendo a injustiça e a maldade desse mundo. Porque essa é a questão. Os filhos do diabo estão parindo os seus rebentos por aí. Eu disse isso hoje de manhã e disse ontem na missa. Como aconteceu no Alfa 6, na festa de Halloween. Já que nós celebramos o purgatório, que é a antessala do céu, e celebramos o céu, nada mais justo do que os filhos do capeta celebrarem o inferno do dia 31. Acho justo. Os filhos do inferno. Aí fizeram uma encenação teatral, simbólica, lá no 6, onde uma demônia, uma pessoa, demônia, uma bruxa, paria um demônio. Mas isso, simbolicamente, está acontecendo de verdade no mundo. Os rebentos de Satanás, as crias do inimigo, estão aí, espalhadas por todo canto. Ou os senhores acham que essa violência que se espalha sobre o Brasil, tirando a nossa paz e a nossa segurança, é uma brincadeira apenas de bandido, de traficantes, de injustiça social? Ou os senhores não percebem que por trás disso existe uma força diabólica, uma força maligna agindo? Mas, veja, se eu me conformar com isso,
com essa injustiça, com essa maldade, eu não sou santo, eu não sou bem-aventurado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E aí um grupo dos 6 se uniu para processar. Para que as nossas crianças não sejam vítimas desse tipo de coisa. Para que nunca mais aconteça de uma criança ir para uma brincadeira que dizem ser inocente e seja exposta a um constrangimento como esse. A um constrangimento, o diabo parindo e matando. Parindo e matando. É horrível o vídeo. Terrível. Mas isso não é lá na Cracolândia. Sabe por quê? Porque se existe uma rede de violência em torno das drogas, é porque tem consumidores que têm grana aqui em Alphaville. Ou não? É porque essa praga, essa peste, se espalha. E aí eu dizia isso esses dias. Padre, pega pesado. Pega pesado o quê, meu irmão? Onde você está? Em que mundo que você está vivendo? O cristão não pode ficar de braços cruzados vendo isso. Ele tem fome e sede de justiça, mas ao mesmo tempo se enche de misericórdia. Vê e procura enxergar as coisas com o coração, com os olhos puros, com o coração puro, promovendo a paz, mesmo sendo perseguido por causa disso, mesmo sendo caluniado, injuriado, mentindo contra nós, por causa de Jesus e do Evangelho. Este é o retrato, a bem-aventurança, as bem-aventuranças, é o retrato do santo, do homem e da mulher de Deus, que na sua empresa, nos seus negócios, no seu bairro, no seu condomínio, no seu ambiente, santifica aquele lugar, ilumina aquele lugar com a luz do santo, com a luz de Deus. Então, desculpa dizer para você, mas santo não é de altar, não é somente aqueles que estão ali na lateral. Santos, Deus quer que sejamos nós. Eles estão ali hoje, mas um dia eles e elas estavam aqui. Aqui nessa igreja. E agora eu termino dando um testemunho. Quantas vezes, naquele confessionário, atendendo confissões, eu encontrei almas santas. Santos que estão aí, olha, sentados no meio de vocês, e que vocês não fazem ideia da santidade de vida que essas pessoas levam. Às vezes, em algumas confissões, eu ficava com vergonha de estar atendendo aquela confissão. Sabe, se pudesse troca, senta aqui. Porque a limpidez do coração, a pureza do coração, a retidão de vida. Porque a gente acha que essas pessoas não existem mais, né? O mundo maqueia, ele esconde, né? Ele mancha de tal sorte. É tanta sujeira que dá a impressão que não existe mais gente boa. Não existe mais padre santo. Que não existe mais religiosas que sejam santas. Que não existe mais bispos que sejam santos. A santidade tem sido obscurecida. Ninguém presta. Eu dizia isso esses dias. Né? Uma crítica violenta, virulenta. Ninguém presta, o mundo é sujo, tudo é mal. Não é verdade. Não é verdade. Eu dou esse testemunho como padre e como confessor desta paróquia. Existem santos sentados aí no meio de vocês. Existem santos buscando a Deus, querendo um mundo melhor, trabalhando pela justiça. Queridos ministros, que vocês sejam esses santos. Vocês sabem que vocês são, de certo modo, o cartão postal da paróquia. Todo mundo conhece vocês. As pessoas recebem Jesus, Deus vive verdadeiro, a força que nos alimenta para a santidade, das mãos de vocês. Porque o sacerdote, se ele fosse entregar a comunhão sozinho, Deus sabia que as igrejas seriam assim, repletas, lotadas. E que o mundo moderno seria muito rápido. E portanto a comunhão deveria ser dada com tranquilidade, sem demora. E vocês cooperam com isso, com a santidade, com a seriedade da entrega da santa comunhão, que vocês sejam santos. Que eles possam olhar para a vida de vocês, para o testemunho de vocês, e enxergar em vocês
o desejo sincero de santidade. Todos nós somos fracos, todos nós carregamos essa graça que recebemos no batismo numa vasilha de barro, é isso que diz a palavra de Deus. Nós carregamos esse precioso dom, aqui ó, uma tigela de barro, falha, cheia de misérias, mas um desejo sincero, é disso que se trata, um desejo sincero de servir a Deus, um desejo sincero de servir a igreja, um desejo sincero de servir os irmãos, que isso brilhe em vocês, que isso se espelhe em vocês. Jamais eu daria conta de pregar o evangelho numa paróquia desse tamanho, se não fosse a ajuda de tantos santos aqui dessa terra. Santos que me seguram, que me sustentam, que diz: padre, não desanime, padre, vamos lá, suportam as minhas fraquezas e me ensinam todo dia que esse é o caminho e que vale a pena ser santo. Deus abençoe a vida de vocês. Ânimo, ânima, que é o nome da alma. Quando a gente diz assim, ânimo, quer dizer, viva do Espírito, viva pelo Espírito, viva da alma. Isso aqui tudo é transitório e passageiro. Não tenha medo de se entregar a Deus. E olhando para vocês e para os ministros que vão fazer esta semana, que farão esta semana dos ministérios, que Deus nosso Senhor abençoe a Diocese de Osasco, abençoe a cidade de Barueri, para que tenhamos santos e dignos ministros consagrados pelo sacramento da ordem e ministros extraordinários como vocês. Que Deus abençoe, assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.